Fala pessoal, aqui é o Felipe, escritor cabeludo, e hoje eu quero falar de um livro um pouquinho diferente, tá? Um livro bem conhecido, bem famoso e até bem polêmico, que eu acho que pode até dar algum bafafá aqui nesse vídeo. Hoje nós vamos falar de A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Antes de falar da história, eu quero primeiro pontuar algumas coisas, que esse livro aqui eu acho que ele é um dos mais politizados que eu trouxe aqui no canal, tá? Posteriormente eu vou falar da outra grande obra do Orwell, que é o 1984, que é bem interessante, acho que é bem mais denso que a Revolução dos Bichos, tá? E primeiro eu vou falar um pouquinho da história, depois eu vou falar um pouquinho sobre os meus pontos de vista, explicar aquilo que eu penso mesmo, porque é um livro interessante de se ler, mas é bom a gente ter algumas noções, é bom a gente ter alguns cuidados, até para fazer a crítica a ele, eu acho que é bem interessante a gente ter uma bagagem, tá? Até um certo amadurecimento, para poder ter uma leitura um pouco mais crítica em relação a essa obra, tá? Porque ela vai trabalhar ali com muitos conceitos, com algumas personalidades históricas, alguns acontecimentos. Então, se você vier sem bagagem nenhuma, você vai acabar não entendendo tudo, né, que o livro quer tratar, e até para você ter um ponto de vista um pouquinho mais crítico de algumas coisas que eu vou falar no decorrer deste vídeo. E aqui nessa obra é uma fábula, na verdade, onde nós temos uma fazenda de animais, tá? Que ali os animais, certa noite, eles vão se reunir ao redor de um porco muito velho, que é o Major, e ele já vem no final da vida, ele fala que teve um sonho onde os animais eles iam ser livres do controle dos seres humanos, né? Iam conseguir ali controlar suas próprias vidas e produzir as coisas para o seu próprio benefício, em vez de ficar alimentando os humanos. Então ele consegue ali acender uma ideia nos animais, principalmente nos outros porcos, que são ditos por serem os animais mais inteligentes ali da fazenda, e os porcos começam a plantar ali uma ideia de revolução. E eles conseguem arquitetar realmente uma revolta contra o fazendeiro ali, que é o Sr. Jones, e conseguem expulsá-lo da sua fazenda e tomar para si o controle da fazenda, que passa a se chamar Fazenda dos Animais ou Fazenda dos Bichos, dependendo da versão que você leu, tá? Então, os animais eles vão se organizar, tendo ali uns porcos, né? Duas figuras bem importantes, que o Major ele acaba realmente falecendo. Então você tem o Bola de Neve e o Napoleão, ali são as duas figuras que acabam tomando a liderança e acabam sendo também, os porcos eles fazem meio que a gerência, né, da fazenda. Nós temos vários outros personagens, tá? Cada um com a sua relevância, mas os mais importantes são os porcos. Nós também temos o cavalo Sansão, que é muito forte, muito trabalhador e vai ali ajudar a alavancar todo o trabalho. Acontece que os porcos eles acabam tendo algumas ali desavenças entre o Napoleão e o Bola de Neve, e até um certo momento que o Napoleão acaba expulsando o Bola de Neve da fazenda e tomando para si o controle. Além disso, o Napoleão acaba se tornando meio que um líder autoritário, né? Ele vai tomando conta da fazenda e cada vez mais distorcendo os princípios do animalismo, que são as leis ali que o Bola de Neve, junto com os outros porcos, eles acabam fazendo ali para os animais, e a mais importante delas é que todos os animais são iguais e que os humanos são inimigos, basicamente. Então, para eles não repetirem os comportamentos dos humanos e não matarem uns aos outros, né? Não fazerem mal a nenhum outro animal e tratarem todos de maneira igual. Porém, com o passar do tempo, as coisas vão se distorcendo e os animais vão percebendo que talvez as coisas não são mais o que eles esperavam, que o regime ali do Napoleão, o regime dos porcos, pode ser bem cruel, bem ruim, até se comparando ao antigo regime humano. Olha, o livro ele não é muito longo, tá? Então essas coisas que eu tô falando, eu dei até uma resumida bem rápida, porque o cerne da história é esse, não foge muito disso. É basicamente a fazenda ali que vai ser regida ali, controlada pelos animais, e isso vai acabar subindo a cabeça dos porcos e vai ficar uma merda para os pobres coitados dos animais, né? Então, o que é de interessante, essa história, ela vai fazer muita referência por isso que eu falei que você precisa ter uma certa bagagem, porque ela vai fazer uma referência à Revolução Russa, né? Você tem ali personagens do livro que são claramente caricaturas, claramente referências a personagens históricos, como o Stalin, por exemplo, sendo ali o Napoleão, o Bola de Neve muito provavelmente sendo o Trotsky, e
o porco lá mais velho, Major, ou sendo uma figura do Karl Marx ou até mesmo do Lenin, assim, depende da sua interpretação. Mas, além disso, nós temos o povo aqui retratado pelos demais animais da fazenda e principalmente pelo cavalo Sansão. A principal crítica do livro em si, que o George Orwell me parece que ele quis passar, foi realmente a questão do governo totalitário, tá? Além de ele fazer claramente críticas ali à União Soviética, né, nessa questão da revolução, ela ir perdendo a sua questão mais ligada ao povo e ficando cada vez mais nessa elite, né, que seria os revolucionários profissionais, digamos assim, que vão assumindo cada vez mais o controle, se distanciando do povo e, de certa maneira, ali ficando com todos os privilégios, né, e só tomando a mesma posição que antes nós tínhamos ali a monarquia, né, que seriam os czares, que são a representação dos seres humanos. E como eu falei, a gente tem ali, nessa representação da União Soviética, e bom, acho que se não ficou ainda claro nos meus outros vídeos, eu sou um cara de esquerda. Então, quando eu leio esse livro, eu vejo, claro, essa crítica, né, bem clara, acho que a Revolução Russa, né, a União Soviética em si, e principalmente ao Stalin, né, e algumas coisas você tem que concordar, porque você tem a repressão, né, dos outros animais, e ela é feita através da força. Tem ali um certo momento que quando o Napoleão ele toma o poder, ele vem com os cachorros que ele mesmo criou, que é ali uma alusão a um poder militar, né? Uma força realmente de opressão por base da violência, e isso ocorre no livro. Porém, em certo momento, quando ocorre isso, acho que uma das primeiras vezes, o povo ainda consegue resistir ali sobre a figura do Sansão, consegue ter uma resistência, apesar que não há esse questionamento. As leis vão sendo mudadas, e aí que vem o grande problema do livro. Eu acho que você criticar o regime da União Soviética, o regime stalinista, eu acho que é uma crítica que o autor tem direito de fazer. Tem um outro, porém, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas tá ali, é uma maneira de você ler, tem coisas interessantes. O autoritarismo não é bacana, realmente, mas eu acho que o que pega muito, que é o ponto fraco desse livro, é que o povo ele é retratado a todo momento como imbecil, como burro. Né? E nem o burro na história ele é burro, porque os animais ali eles aprendem a ler, eles aprendem a escrita humana, principalmente os porcos. Outro animal que aprende é o burro, mas o burro ele é indiferente, ele viveu por muito tempo, então ele tem essa concepção pessimista que nada nunca vai mudar, nada nunca ou é muito ruim ou é muito bom, não, é sempre a mesma merda. Então ele é aquele cara que consegue o conhecimento, mas ele é indiferente, ele não faz nada para ajudar os demais, né? Apesar dele gostar ali, ele também faz parte do povo, ele gosta ali do Sansão e dos outros animais, mas, por exemplo, o Sansão, ele é todas as vezes ele é retratado como burro, ele é muito coração, é um grande trabalhador e um grande companheiro, um grande camarada, os animais se tratam muito como camarada, mais uma referência aí à União Soviética. E ainda assim, em todas as passagens, ele é sempre retratado como burro. Ele não conseguiu aprender a ler, por exemplo, ele parou na quarta letra, né? Então seria analfabeto, uma crítica assim. E ele espera parar de trabalhar, se aposentar para continuar o seu aprendizado. E aí a gente pode fazer, por exemplo, essa referência de tipo, pô, o cara trabalha tanto que ele não tem tempo para estudar, não tem tempo para se enriquecer intelectualmente falando. Só que o grande problema é que o Estado ali, os porcos, em nenhum momento eles tentam impedir os outros animais de aprenderem mais. Então os animais eles não aprendem. Então acaba caindo toda essa culpa para cima dos animais, porque eles são ignorantes, porque eles são burros, ou seja, o povo, a massa ali é burra. E se a gente trazer para um contexto mais real, não é bem assim que acontece. A gente tem mecanismos que meio que acabam impedindo a grande massa da população a ter acesso a meios melhores, né? Uma educação de mais qualidade. Você pega um aluno, por exemplo, que vai vindo ali toda a sua educação fundamental e básica numa escola pública, tipo, com N problemas, e nem estou
criticando professores assim, mas toda uma questão de estrutura, e você pega quando ele vai competir, por exemplo, com alguém que vem de um ensino particular, fez N cursinhos, estudou fora do país, e quando chega a cereja do bolo, por exemplo, vamos disputar uma faculdade, um ensino que vai te dar um embasamento um pouco maior, né, vai te abrir as portas, né, as portas ali de profissão, para você ter realmente uma possibilidade de vida um pouco mais interessante. Não há essa competição, porque é muito desnivelado. A pessoa que vem, o povo, o proletário que vem, ele não vai conseguir competir com alguém que sempre esteve no melhor, sempre esteve tendo o acesso ao que tem de melhor. Então, cara, essa parte que pega muito nesse livro, que a culpa vai para o povo, que o povo é burro, e o povo, ele não é burro, certo? A revolução, ela vem ali muito por causa da força do povo, né? Mesmo dentro do livro, apesar dos porcos eles realmente pegarem, o intelectual vai pegar essa liderança, ok, mas ele não faz, ele acaba dominando a população dentro desse livro, mais por causa da ignorância, tem sim a opressão violenta, né, por parte dos cães ali, mas principalmente porque o povo não consegue ler, não consegue ver que as leis vão sendo mudadas. Então, essa crítica eu acho que é muito fraca, é muito ruim por parte do livro, que acaba realmente delegando mais a culpa, em vez da corrupção das pessoas que deveriam ali liderar e dar exemplo, essa crítica acaba realmente recaindo mais sobre os outros animais que estão ali só trabalhando, esforçando e tentando realmente construir algo bom, algo interessante, porque são totalmente retratados como idiotas. A gente sabe que a população, a gente tem essa ideia, né? A gente é estimulado a pensar isso, que o povo é burro, a população é idiota, o pessoal não gosta de estudar. Mas não é fomentado. A gente tem mecanismos que vão nos impedindo, que vão dificultando, principalmente, eu acho. Porque, afinal de contas, o pobre não tem que fazer faculdade. Quem nunca ouviu falar uma coisa disso, uma coisa dessas, né? E geralmente quem fala isso faz a faculdade, faz o ensino melhor, tem uma educação qualitativa, né? Então, eu acho que é um ponto muito falho, né, neste livro, e acho que isso diz muito contra essa escrita do George Orwell. Outra coisa que é interessante a gente pontuar é quando foi escrito esse livro, ele saiu ali no final da Segunda Guerra, se não me engano, e o que nós tínhamos, Segunda Guerra, estávamos lutando contra quem? Os nazistas. Quem que no final realmente parou esse avanço nazista foi a União Soviética. Então, tipo, essas críticas que ele faz, ele meio que esquece esse grande monstro europeu que estava ali destruindo o mundo, né? Que estava ali engolindo todo mundo, que era o regime nazista, né? Então, você pode ter ali algumas... novamente, eu volto ao ponto que você tem que vir com uma bagagem para esse livro, principalmente um estudo mais aprofundado. E provavelmente até aqui eu deixo passar alguma coisa por falta minha nesse aspecto, mas você tem algumas passagens do livro que pode ser referências ao regime nazista ali, quando você fala das outras fazendas, que eles torturariam os animais, fariam quase campos de concentração com os outros animais, mas que eram todos boatos ali no final. Fica meio dúbia essa ideia, porque tem um certo momento que há ali algumas alianças que os porcos fazem com as outras fazendas, e acontecem uns negócios que eu acho que é interessante você ler o livro, mas que faz referências talvez a certas alianças que a União Soviética fez por certos motivos, né? O pacto ali de não agressão, por exemplo, com a Alemanha, e depois a União Soviética se ferrando quando a Alemanha tenta invadir a União Soviética. Então, esses pontos ficam muito vagos, né? Essa crítica que poderia ter sido maior realmente ao regime de extrema direita poderia ter sido um pouco mais forte, porque, cara, campos de concentração, amigo. Eu acho que tem coisas aqui que dá pra você bater ali, se pá, talvez. Mas o George Orwell preferiu não fazer isso e focou totalmente a sua crítica ali no Stalin, tá? Como eu falei, a segunda vez que eu li esse livro, a primeira vez eu tinha, acho que era um pouco mais novo, talvez não tivesse tanta bagagem como eu estou pontuando bastante até, mas é um livro que ele vale a pena ser lido. Eu acho que essa crítica em relação ao totalitarismo é sempre válido, tá? Essa crítica de você ter ideias que se corrompem e que acabam sendo usadas contra as pessoas que a princípio as defenderam é bem interessante. Acho que a crítica aqui é um pouco
frágil, é um pouco, a maneira como é abordada não é tão inteligente, é uma fábula, então ela é feita para ser facilmente digerida, é facilmente para as crianças entenderem, porque, porra, são animais, né? Então você tem toda essa questão, é fácil de digerir. E o George Orwell também foi usado muito como propaganda anti-socialismo. E os livros dele funcionam bem nesse aspecto, principalmente eu acho que a Revolução dos Bichos. Quando a gente for falar ali do 1984, eu acho que é um livro mais denso e mais interessante. As críticas dele eu acho que são mais bacanas, mas deixa para o vídeo dele, porque é um livro, como eu falei, que é mais complicado, então para trazer o vídeo ainda vai demorar um pouquinho, até porque distopias no geral te deixam bem para baixo e 1984 faz isso. Mas Revolução dos Bichos eu quis falar também, porque esse ano saiu uma animação, então vamos lá mais vender Revolução dos Bichos e vamos usar como mais um produto do capitalismo essa animação, que eu não sei se vou ver, acho que tô de boa, tô tranquilo, mas queria falar desse vídeo, queria falar desse livro, tá? Leia, não se baseie somente na minha crítica, não se baseie na crítica de ninguém que você vê na internet, seja ele de esquerda, seja ele de direita, vá ter a sua experiência, mas vá com uma certa bagagem, tenha uma visão, acho que um pouco mais global da situação, né? Não se baseando só por um lado. Acho que é bom para você poder ter um senso crítico realmente e entender ali o que é interessante, o que não é, o que é fraco, o que é problemático, né? Como eu pontuei aqui no livro, e o que talvez seja minimamente ali para você ponderar no livro. Mas era isso que eu queria falar de A Revolução dos Bichos, de George Orwell, um clássico para o bem ou para o mal. Bom, nenhum dos meus livros é um clássico, mas eu espero que algum dia eu chegue lá. Então, hoje eu vou recomendar para vocês a minha saga de fantasia, começando com A Vingadora Serena, que você encontra nessa versão física e também na versão em e-book. Lembrando que a continuação dela, o Dente de Mogwai, também já está finalizada e você encontra nas duas versões. Você vai ver esse livro e todas as minhas outras obras no link da descrição, que é a minha página de autor lá da Amazon. Então vai lá, dá uma olhadinha, que eu acho que alguma das minhas obras pode te interessar. Então é isso, pessoal, trazendo aqui Revolução dos Bichos, como eu falei, eu acho que o livro mais político que eu trouxe aqui no canal, tá? Mas lembrando sempre que até não falar de política é falar de política. Então, espero que não tenha muita polêmica. O primeiro vídeo que eu gravei para a internet em outra plataforma foi falando desse cara aqui. E teve um alcance bem bacana. Toda vez que eu falo de George Orwell, tem um alcance, porque é um autor bem relevante, a gente gostando ou não de como ele aborda, o que ele aborda em suas obras, tá? Mas tem outras coisas aqui no canal que você pode achar um pouco mais ficcionais, acho que pra gente distrair a cabeça. Os livros do Orwell são mais para você pensar, mais para você refletir. E olha que eu ainda nem cheguei realmente na parte densa, tá? Mas dá uma olhada, tem aqui terror, tem ficção científica, eu tô tentando diversificar um pouco mais as coisas. E logo logo vai ter mais vídeos interessantes e outros autores, que é sempre bom. Curte esse vídeo, compartilha, ajuda no meu trabalho e nos vemos em breve.